Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Singulares Podcast. Eu sou Marcelo Stocco e você é... Eu sou a Diana Serioli. Sejam bem-vindos a mais um Singulares. Mas antes de vocês apertarem os cintos, vamos aos nossos patrocinadores. Cone Suambev, Atacarejo Oliveira, Letícia Calçados e Clínica Esmeralda. Sempre conosco desde o início, né, Marcelo? Parceiraços. Parceiraços, e a gente está ensaiando uma boa novidade aí pela frente. Opa, tô curiosa. E hoje a gente está recebendo aqui, né, um grande líder, e empresário, pastor e um cara que foi citado por muita gente. Vocês têm que conversar, têm que trazer. Pediram então, tá desde aqui. o início. Está aqui hoje Adolfo César, pastor Adolfo, né? E quem é o Adolfo? Como o senhor se define? Esposo, pai, trabalhador, comum como todo mundo, que busca ser melhor um pouquinho a cada dia. E seus pais são de onde, Adolfo? Meus pais são do Paraná, vieram de São Paulo, minha mãe veio de São Paulo, meu pai do Espírito Santo. Casaram, se criaram no Paraná e de lá também é a minha origem, paranaense. Até que idade você morou Até lá? aos 6 anos de idade. Até aos 6 anos. 6 para 7 anos de idade. Cheguei aqui em Rondônia com 7 anos de idade. Direto para Pimenta Bueno. Direto para Pimenta Bueno. Tinha um motivo? Por que pimenta? A história é assim, né? Houve uma ruptura do casamento dos meus pais e já havia uma irmã, que é a minha irmã Rosângela, mais o esposo, ela já moravam em Rondônia, e aí foi vindo um, foi vindo outro, e acabou a família vindo toda para Rondônia. Despencou todo mundo pra cá. Despencou aqui no ano de 81, nós estávamos 81, aqui. que legal. E as memórias que o senhor tem de infância? São aqui, acho que lá, não sei se você tem uma memória lá? Tem algumas memórias, e eu prezo muito pelas origens. Então, sempre origens muito humildes, né? E a gente teve uma origem humilde. Eu me lembro muito do frio do Paraná. Então, eu ia para a escola, lembro que ainda eu fiz o primeiro ano no Paraná. Gelado. Minha mãe me empacotava todinha, ela fazia aqueles cachecol de crochê, de coisa de lã, ela mesma confeccionava. A gente ia para muito frio. E eu me lembro muito de um sítio em Cianorte, que a gente passava as férias na casa da minha avó materna. E eu tive a oportunidade de levar os meus filhos. A casa, ela tem mais de 80 anos. Depois levou os filhos lá. Desde quando meus filhos ficaram adolescentes, eu levei eles lá. Né? Então eu gosto muito de valorizar as origens de onde a gente viemos. Então são memórias muito... Tanto quando eu cheguei nesse sítio, a gente brincava, passava as férias lá. Então havia lá o amendoim sendo torrado, o café, aquele cheiro de sítio, né? Então a casa estava assim, parada, ninguém mais mora lá, né? Mas é um sítio ainda, o meu tio mora lá. Mas veio todos até o cheiro. Como a memória afetiva é poderosa, né? E foi experiências maravilhosas. Maravilhosa. E já entrando nessa parte de trabalho, profissionalismo, você começou a trabalhar com quantos anos e aonde? Olha, eu comecei com 12 anos de idade. 12 anos de idade. E assim, essa profissão, né, de contador já vem da família. Então, quando meus irmãos vieram para cá, o meu irmão mais velho, Josuel, e meu irmão o Wilson, eles foram trabalhando no posto Itaporanga. Como eles ainda adolescentes também, com 12 anos, trabalharam no escritório de contabilidade, vieram para cá, tinham uma certa experiência, na época eles foram trabalhar também no Alto Posto Itaporanga, no escritório do Alto Posto Itaporanga. E aí depois, acho que em 85, já surgiu o escritório, que o próprio idealizador do escritório de contabilidade da minha família ali foi o próprio seu Pedro Yokoyama, que incentivou eles a virem para a cidade, abrir. E ali já começou. Então, assim, não teve nem como eu correr, nem como eu escapar. Quando eu viajo lá pro sul, o que você faz? Sou contador. O que você faz? Sou contador. Você faz? Sou contador. Eu falei, meu Deus do céu, não tinha nem como escapar. Foi um processo natural. Não, e olha que eu queria ser fazer outras, seguir outro rumo, mas não teve jeito. Teve vontade de fazer o quê? Já quando era mais garoto? Tinha assim? Aqui nós não tínhamos, nessa fase de ensino médio, aqui não tinha alternativas. Faculdades mais próximas eram de Paraná, né? Então eu fui cursar mesmo mais pra frente, né? E aí não tinha outra alternativa, né? Eu poderia ter feito uma arquitetura, uma engenharia, mas era muito distante financeiramente. Então eu falei, vai o que está no caminho, né? Então foi contábeis e depois administração. Então, esse percurso, né? Às vezes na vida, a gente não tem muito ficar escolhendo, né? É aquilo que se apresenta diante de você. Às vezes se você ficar escolhendo muito, mas você acaba não concluindo, né? Então, assim, hoje a gente tem mais alternativas.
Hoje eu vejo assim que essa geração, algumas gerações para cá, elas têm mais poder de escolher. Agora, da minha geração, não tinha muito o que escolher, não. Era aquilo que se apresentava na sua frente, ou você fazia. Não tinha muito. Então é um pouco isso. Então eu não vou dizer assim, eu sou apaixonado pela contabilidade. Eu aprendi a gostar no decorrer daquilo que eu fui fazendo, executando. Legal. E a gente percebe assim, né? O senhor é um líder nato, não só na profissão, mas também na comunidade, né? Acumula hoje a função também, né, de presidente do CDL. Mais uma coisa que muitas pessoas que conhecem o Adolfo Contador, né, também tem dúvidas de como aconteceu essa aproximação com o Evangelho, a questão da conversão, da igreja. Como é que foi isso, né? O senhor, que período que foi isso, como que aconteceu? Eu tô no Evangelho já vai fazer 27 anos agora em dezembro. Então eu entreguei ao Senhor Jesus em dezembro de 1996. Foi o ano que nasceu o meu filho mais velho, o Mateus. Então ali eu tive uma experiência muito forte, algumas situações, e aí eu ouvi o Evangelho, né? Ali foi, eu sempre falo que a minha conversão aconteceu dentro de um quarto de hospital, que a minha esposa sendo reanimada, ela estava numa situação bem debilitada após o parto, após ela ter ganhado o meu filho. E ali eu não sabia muito o que fazer, desesperado, ali os médicos tentando voltar a ela à vida. E a única coisa, a minha mãe, que é muito católica, né, foi mãe que pegou minha mão e joelha, vamos rezar, né? E ali eu falei com Deus, né? Falei, Deus, salva minha esposa, eu não quero ficar sem ela. E eu nem sabia o que falar, né? Eu só me lembro que eu falei assim, olha, se o senhor não manter a minha esposa viva, eu vou lá na igreja do Paulo, meu cunhado, que na época eles já tinham se convertido, estavam indo até a igreja ali em frente à câmara, chamava Igreja Betel, era uma igreja que tinha 15, 20 pessoas, bem pequenininha, que é a Igreja Betel Apostólica das Nações agora, né? E ali, só que daí eu me esqueci disso, isso foi em setembro, e eu me esqueci, não fui pra igreja, coisa nenhuma, né? Voltei pra tomar todas, né? Depois que o sufoco passa. Mas chegou em dezembro, eu senti, um domingo, eu senti aquela angústia muito forte, né? E me lembrei disso que eu tinha. Deus não tinha esquecido, né? Deus não tinha esquecido. Aí liguei pro meu cunhado, ele passou na minha casa, me levou. E ali eu ouvi a palavra de Deus e aí falei, é isso que eu quero. Senti que a paz que o mundo não pode dar, era uma paz única, verdadeira, que está no meu coração até hoje. E ali eu comecei a seguir meus passos no Evangelho. E, consequentemente, uma busca muito forte, um sentimento muito forte de buscar o conhecimento, a palavra de Deus, né? Aí, naturalmente, foi surgindo. Eu nunca quis ser pastor. Sinceramente, se falasse para mim, você quer? Eu não queria. Nunca quis, eu corri. Mas a gente não corre do chamado. Quando Deus chama... E pastorear, você tem que gostar de pessoas. Aí eu tentei odiar pessoas, mas eu não consigo odiar pessoas. Sempre quero ajudar, sempre quero levar uma palavra, sempre quero estar orando. Então, o chamado de Deus não tem para onde o cara pode correr. Eu sempre falo, não adianta correr, quanto mais correr vai ser pior. E aí, fui me entregando, né? Aos poucos, me rendendo. Não era, como se diz, né? Não era a minha vontade, era a vontade de Deus. Até hoje, né? Porque você se lança. Pastor, até hoje eu sou voluntário, né? Eu nunca pastorei uma igreja de fato, eu sempre fui pastor auxiliar, nunca vivi do Evangelho, de renda do Evangelho. Eu sempre tive uma chama muito forte de voluntariado, de ajudar, de contribuir. Então é a forma que eu encontrei. Eu sempre nunca me vi pastoreando uma igreja. Sempre me vi secularmente, mas auxiliando, né, nessas loucuras, né, de dividir várias funções. E a gente tem esse chamado, né, de contribuir com a comunidade, contribuir com as pessoas. Por isso que esses monte de atuações, né, tanto profissional, professor também, professor que não gosta, não tem cheiro de aluno, não é professor, né? Então, pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor, entendeu? Então a gente tem essa convivência de se conectar com gente. De conectar, né, com gente, né? Presidente do CDL, né? Estou entregando, terminando meu mandato agora, dia 18 a eleição, dia 29 é um mandato, foi o propósito que eu fiz. As pessoas queriam que eu continuasse, falei que não, que era o meu objetivo, meu plano, contribuir. Agora eu passo o bastão para outro empresário contribuir para a sociedade, para os empresários aqui da cidade, né? Legal. Muito bom.
E aproveitando essa questão de religião, a igreja evangélica e a católica são baseadas na mesma obra. Porém, na igreja católica, o padre não pode casar. Na evangélica, o pastor pode. O que aconteceu aí nesse meio? Alguém pulou alguma página? Eu acho que nenhuma nem outra. As duas têm os seus dogmas, as suas linhagens, né? A evangélica vem da origem do protestante, com Martinho Lutero ali no ano de 1500, né? Que discorda de algumas coisas que havia na igreja católica, e prega as 10 teses lá na parede. Então ali surgem os protestantes, há cada um segmento, né? E isso vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Eu acho que depende muito da interpretação, né? Os católicos interpretam muito na linha das cartas paulinas, em relação ao celibato, né? Em relação que é melhor que o homem esteja só, para ele poder focar, né? Na oração, na desenvolver o papel sacerdotal. E os evangélicos, né? Já um pouco mais contemporâneos, né? Já vindo de várias linhagens, avivamento na Inglaterra, depois vai para os Estados Unidos, que nós temos a raiz brasileira bem da parte americana, né? Bem da linhagem americana, e aí muito baseado em Timóteo, né? Que é do sacerdote, que seja marido de uma só esposa, que cuide bem da sua casa, que tenha os seus filhos sob controle. Então, assim, o catolicismo ele é uma instituição mais, como diz, mais rígida, que tem muito maior, né? Que tem estruturas desde lá de cima, de Roma, descendo para todas as estruturas. E a linha evangélica ela é mais solta, né? Então não há conexão, não há um líder. Né? Você não vai encontrar um líder, né? Você vai encontrar talvez em alguns influenciadores, mas líderes. Cada igreja é autônoma. Você vai pegar a igreja batista aqui, você vai em Cacoal, é diferente. Cada um é um pouco diferente. Então as igrejas são autônomas nas suas escolhas e suas decisões. Então acho que é mais a questão de interpretação, nenhuma nem outra está errada, é uma questão de interpretação diante da condução. Então os evangélicos entendem que é melhor ter um pastor, um homem casado, e a católica mais a questão do celibato, né? Então do padre não poder casar. Mas as duas estão certas, desempenham um bom papel, desempenham, né, a igreja em si, quando eu falo igreja, eu falo no todo, né, católicos e evangélicos, tem um papel fundamental no cuidado das pessoas nesse mundo, né? Se ainda há uma esperança, está na igreja. Eu tentei plantar a treta, não rolou. Não rolou, gente. Deus tem uma igreja em cada igreja, né? Tem essa... Eu sempre falo que as pessoas têm que sentir a presença de Deus, aonde elas estiverem. Se identificar. Se identificar. Então hoje tem para todo gosto, né? Não tem desculpa. Né? Não tem desculpa. Então é muito importante. Porque hoje eu vejo muitas pessoas cuidando da saúde física, cuidando de vários aspectos, cuidando da parte de prosperidade, parte financeira, e o espiritual também tem que ser cuidado, tem que ser dado um tempo, um equilíbrio, né, para a gente não se tornar muito cético, muito secos, fechados para a espiritualidade. Né? É verdade. Deixa eu falar, depois eu pego. É porque eu ia comentar exatamente essa questão, né? Mesmo sem esse cuidado, esse zelo, o que seria hoje no mundo do jeito que está tão frio e as coisas tão difíceis sem a igreja católica, evangélica? Se sacarmos isso hoje, essa organização religiosa, né? Então... Eu tiro assim, ontem eu, né, domingo eu fui para a igreja, né? Porque assim, quando a nossa igreja tem vários pastores, então eu prego cada vez 2 meses, 3 meses, às vezes, então a gente tem muitos pastores na igreja, e maioria seculares como eu, né? Então assim, a gente entendemos que, por exemplo, você tem um pastor principal, que hoje nós temos o pastor Alberto, falando da nossa denominação, né? E ao círculo dele tem vários pastores seculares, né? Que têm o seu trabalho, que estão inseridos na sociedade. Isso aproxima a sociedade da igreja. E, poxa, ontem eu chorei pra caramba, bicho. Eu tava ali, ouvindo a palavra de Deus, e aquele vai entrando. Era o pastor Rogério que estava ministrando, ele é profundo, né? O pastor Rogério é psicólogo, é muito profundo nas suas palavras. E aquilo vai rasgando. Então, assim, para mim é renovar o tanque de combustível espiritualmente para seguir a semana, para seguir. Esse é um dos segredos, né? A gente dá conta de tantas coisas, tantos afazeres. Então, assim, confiar totalmente em Deus, ter um coração aberto, para seja quem for subir lá para pregar, você tem que estar sempre com o coração aberto para receber aquilo que Deus tem para falar com a gente, através da sua palavra. Você ia falar e eu te atrapalhei. Não tem problema. É só pegar um gancho para voltar aqui para a pergunta, porque o Marcelo, essa questão do pastor, né? E assim, eu sei que você, técnico em contabilidade,
começa uma longa lista. Técnico em contabilidade, contador, administrador, professor. Eu quero saber onde que a educação entrou, porque depois teve o presidente CDL. Eu acho que faltou alguma informação ainda, porque o Adolfo é bombril. E a parte da educação, como que isso entrou na sua vida? Dentro do evangelho. Porque quando eu me converti, que eu fui dentro da cultura, por exemplo, olha a importância da cultura evangélica. Eles nos incentivam muito a ler. Nos incentivava muito, lembro que logo que eu me converti, os pastores incentivavam muito a gente a estudar, né? A prosperar, a crescer, a ter objetivo na vida, a ter alvos. Até hoje a gente faz muito projeto de vida. Então dá essa oportunidade para as pessoas fazerem projeto de vida. Então a educação, ela veio nessa ânsia. Por exemplo, eu não tinha hábito de leitura, eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Eu li a Bíblia depois que eu me converti, questão de acho que um mês e pouco, eu tinha lido a Bíblia toda, eu ficava de madrugada lendo a Bíblia toda. Então isso criou esse hábito. Tanto que eu transmiti esses hábitos para minha família. Minha filha lê muito, né? Minha família lê muito. Então a gente transmite esse hábito da leitura e de estudar. Então você vai em qualquer igreja evangélica, você vai ver as pessoas, elas começam a ir com uma bicicletinha, daqui a pouco elas estão com a moto, daqui a pouco elas estão com um carro, daqui a pouco elas estão com a família. Por quê? Incentiva-se muito a educação. As pessoas crescerem profissionalmente, elas serem melhores a cada dia. Então a educação, ela veio em cima disso. Então eu cresci aquela ânsia de ler, e li muito, e aí também peguei o gosto de ler secularmente. Isso estendeu para a minha profissão. Hoje eu tenho formação teológica, mas assim, eu não domino a teologia, porque quem me sustenta é a contabilidade, a gestão, a administração. Hoje eu tenho uma empresa, em volta dela tem mais 5 empresas, que a gente tem 5 ramos de atuação. Então a gente tem braços de negócio, né? E aí, então dali eu tenho que estudar a parte de administração, tenho que fazer cursos, treinamentos, e a gente vai sempre se qualificando. A teologia, foi um complemento para mim poder não falar bobeira lá quando estiver fazendo uma pregação, ter pelo menos uma lógica, né? Mas assim, o meu estilo é mais inspirativo nas pregações. Eu preparo alguma coisa, mas eu não consigo me ater àquilo, sou mais inspirativo. Tem vários tipos tanto na teologia a gente estuda, né? Os sermões inspirativos, sermões pontualizados, tem sermões mais na área de mestre, né? Que vem mais no ramo do ensino. Então a gente não. O meu mais inspirativo, né? Eu acho que pelo meu jeito mais essa loucura, né? De pá. Então às vezes eu falo, Deus, é pela misericórdia, vai lá, você tem alguma coisa pra fazer. A Diana falou sobre contábil, gestor, empresário, contador, pastor, professor, camisa 10, fazedor de gol. Jogador. Rapaz, eu vi que vocês colocaram a pergunta aqui se eu fazia exercício físico. Não, vai fazer essa pergunta não. Diana, risca essa daí. Risca essa eu ia ter falado. Aí por último, agora para um cliente me ajudar, né, eu falei, rapaz, eu vou começar a fazer exercício, né? Um cliente muito amigo, né, mandou um presente pra mim, chegou lá, vou te dar um patinete, aqueles elétricos, né? Falei, agora ficou melhor ainda. Esse dia eu tava lá, os meninos saíram com um carro, o outro, eu falei, rapaz, como eu vou no escritório agora? Eu olhei pro patinete e falei, é esse mesmo, né? Olhei pra bicicleta, olhei pro patinete. Quem ganhou? O patinete. Diferente. Aí vai... Muito bom. E a gente falando desse protagonismo do senhor, né? Mas também tem as partes difíceis, né? Profissionalmente falando, qual o maior obstáculo que o senhor teve que passar, até para compartilhar para quem está assistindo, né? O maior desafio que você falou, não, aqui foi o momento mais ímpar para mim, assim. Os desafios foi quando essa mudança do analógico para o digital, a minha atividade, ela sofreu muito. Eu sofri muito para fazer essa transição, para você conseguir virar essa chave. Eu aprendi toda a minha profissão na analógica, da datilografia, né? Ou depois na era, então essa transição foi difícil, pelo menos eu experimentei as duas, né? Eu sou da geração, tô com 49 anos, né? Então eu praticamente vivi da geração analógica e fui para digital, então tive muita dificuldade dessa virada, né? Aí fui aos poucos, aí tanto que se vocês pegarem a minha equipe é bem jovem, né? Então assim, eu preciso ter juventude, porque tem coisas que eu não vou conseguir, eu tenho que ser sincero.
Que tem coisas que eu não vou conseguir dar o padrão que um jovem possa dar para mim. Trazer essa juventude, né? Legal. Então essa transição foi muito difícil. A transição, quando eu decidi, estava numa sociedade, abri uma própria minha. Então essa transição, essa virada de chave também foi muito difícil, porque agora foi, epa, e agora, né? Começando do zero o negócio, isso foi em 2014. Então assim, foi bem... Né? Eu comecei uma empresa com poucos clientes, não eram muitos, né? E conseguimos construir em 8 anos uma empresa hoje praticamente que atinge praticamente quase o estado todo. Nós temos clientes hoje até fora do estado. Então, assim, não foi fácil esse crescimento. Então, primeiro, às vezes se fosse passar ontem no escritório, eu estava trabalhando. Então, o patrão, geralmente, as pessoas não vê, mas às vezes o colaborador vai para casa no sábado, na sexta-feira, né? Eu não gosto que meus colaboradores trabalhem no sábado, né? Então, eu gosto de dar o final de semana livre para eles. Então, mas eu estava lá, né? Então, assim, você às vezes não tira férias, você não... Às vezes tem prazos para cumprir, a responsabilidade é sua. Por exemplo, tem obrigações que se eu não entregar, por exemplo, nós tínhamos uma obrigação de um cliente muito grande, que a gente tinha para entregar, que a multa dava quase R$1 milhão se eu não entregasse naquele dia. Né? Então, olha só, né? Então, hoje o peso sobre essa minha profissão é muito grande. Então, esses são grandes desafios e que, às vezes, o Brasil, a questão tributária não ajuda, né? É muito complexo. O Brasil é o país mais complexo, tem as leis mais complexas do mundo. Ele é o primeiro no ranking da pior condição tributária do mundo. Ele perde para todos os países que você imaginar, ele perde. Né? Então, assim, é muito difícil atuar nessa área. Eu já pensei várias vezes em desistir. E partindo da premissa que a burocracia seria para evitar os problemas corruptíveis e tantas outras coisas, aumenta, não né? funciona Não funciona, nada, né? Não. É porque, assim, trocar a boa-fé do cidadão, né, pela punição, né? Então você pune o cidadão de bem em detrimento daquele que faz as coisas erradas. Pelo contrário, você tem que punir quem faz as coisas erradas e premiar quem faz bem, sendo tranquilo, sendo uma coisa fácil. Você tem ideia, uma empresa gasta bilhões hoje, se você somar tudo que as empresas gastam para calcular imposto, dá bilhões. O custo no Brasil. Porque esse dinheiro podia estar sendo aplicado em inovação, ampliação, novos postos de trabalho, aplicação em desenvolvimento de novos produtos, marketing. E então, assim, é um ralo de dinheiro que não é só a questão da burocracia, é o quanto isso custa. A gente chama de custo Brasil, né? É o custo disso, as empresas calculam. Não é porque um carro custa um absurdo. Porque tem o custo, as empresas, principalmente as multinacionais, calculam isso. Uhum. Ela vai colocar lá, ela vai cobrar do consumidor, ela não vai arcar com esse custo, ela vai cobrar do consumidor. Vai sobrar para alguém, né? Vai sobrar para alguém. E é sempre o consumidor que paga a conta. Adolfo, e no âmbito profissional existem muitas falácias, né? Qual você diria assim, que talvez seja o maior mito na tua área? Contador não é bom de cálculo. Isso é mito. Não, passa para o contador fazer o cálculo. Rapaz, não é. O contador ele não é. O contador ele organiza informação. Ele não tem que saber cálculo. Cálculo você vai atrás de um engenheiro, você vai atrás de uma pessoa da área de engenharia principalmente, matemática, né? Agora, contador, ele não... Aí as pessoas falam, não vou fazer os cursos de contábeis porque tem muita cálculo. Não tem. É pouco cálculo. Agora ele tem que ter raciocínio lógico, que é a questão do débito e crédito, né? Então, assim, é uma ciência, né? Então, mas a questão de falar assim, o contador faz muito cálculo, não. Então é um pouco mito, né? Então fala, não, passa o contador a fazer o cálculo. Tem muito aí o isso. contador fala, cara, eu não sei. Como assim? Como assim eu? Entendeu? Então, muito disso. Isso é um mito. O contador sabe fazer tudo quanto é cálculo. Não sabe. Não sabe. Fica desmistificado. Desmistificado isso. Não peça. O cara começa a estudar contábeis, o cara, não, faz esse cálculo pra mim. O coitado, o pai já começa a pedir pro cara fazer o cálculo, a mãe, a tia, o tio já liga. É verdade. Eu tô faz um cálculo pra mim aí, um cálculo de alguma coisa. Pastor, hoje, dentro de toda essa gama de atividades, né, podemos falar de protagonismo, né, sem dúvida. nas áreas que o senhor atua. Tem algo que o senhor pensa assim, algo novo, algo que o senhor tem vontade de desbravar ainda, em algumas dessas frentes que ainda, você fala, isso aqui ainda eu tenho vontade de fazer, de desbravar aí? Olha, eu tenho assim, eu trabalho muito com projetos e planejamentos, né? Isso aí eu cobro muito da minha equipe para o planejamento. E até hoje eu exijo que eles tenham a agenda física na mesa. Então, assim, eu trabalho... não consigo ficar muito tempo
projetos, assim, eu tenho que terminar e partir para outro. Eu sou movido Legal. a coisas novas. Desafios novos. Então, assim, eu tô com a vibe, vamos assim dizer, que a gente está agora. Estou entregando o CDL. Então, não tenho agora... Esse ano não quero pensar em novos projetos. Eu estou numa fase de dar um pouco uma desacelerada, filtrar tudo que está acontecendo, refletir, né, tudo aquilo que foi feito, naquilo que fez ou deixou de fazer, para depois estruturar. Porque você chega a uma idade, quando você é mais jovem, você quer patrolar tudo. Então, eu não quero perder esse espírito, mas quando você chega numa idade, você começa a ser mais avaliativo, você começa a ser mais seletivo, você começa a pensar mais, fala, poxa, eu não posso errar aqui. Calcular melhor a rota. Então, assim, eu estou nessa fase de calcular, por exemplo, né? Deixei as aulas da faculdade, né? Já há uns 2 anos, porque é muito, né? Muita coisa para resolver. Agora estou entregando o CDL. Então, nós estamos focados em alguns outros projetos, tanto profissionais quanto ministeriais, que estão aí para surgir, né? Mas a gente está ainda em fase de embrionária, ainda gestando, fazendo a gestação desses projetos, orando, colocando diante de Deus, né? Eu gosto muito assim. O meu dia eu começo com oração, aí eu leio a Bíblia, reflexão, e depois eu já tenho uma agenda pré-estabelecida durante a semana, aí faço uma agenda diária. Aí eu oro, peço, Deus, me dá tudo que eu tenho que fazer aqui. E eu fico agoniado se eu não produzir. Eu fico desesperado. Eu fico agoniado. Eu tenho que segurar em casa e não sair. Você é do time ele resolver alguma coisa. Você era do time dos agitados. Dos agitados. Assim, parece que não, né? Embora assim, a minha família todinha assim. Eu tenho um irmão que é mais que eu ainda. Pra lá e pra cá. Vamos tentar trazer minhas ele irmãs, aqui. Sim, minhas irmãs também são agitadas. Então, assim, a gente tem que produzir. Eu não sei se a gente foi criado dessa forma, né? Muito cedo, sem pai. E a mãe falou, não, meu filho, é para ter comida e feijão aqui. Cada um parte para um rumo, tem um emprego para sustentar a casa, vão fazendo isso, fazer aquilo. Então, minha mãe, com 12 anos, me acordou e disse, meu filho, hoje chegou um presente, você vai trabalhar e a partir desse mês a água é por tua conta. Então, assim, cada um contribuía um pouquinho, né? Então, nós crescemos assim, né? Não tinha pai, no sentido de estar ali provendo. Então, a mãe era dona de casa, trabalhava em casa, mas era ali aquela que proporcionava a estrutura e motivava, e os filhos, cada um nas suas áreas, né? E trazendo o sustento. Construímos uma casa do nada, né? Lá na Costa Marques, lá embaixo, chegamos aqui, era mato lá ainda, estavam desmatando lá ainda. Compramos um terreno, todo mundo trabalhando aqui, construindo. Aí entramos na casa, nem tinha sido colocado janela, não tinha piso, não tinha nada, vamos para dentro, vamos lá, era o telhado que tinha. Vamos fazendo no caminho. Vamos fazendo. Então, acho que nós crescemos desse jeito, entendeu? Então, eu fico irritadíssimo. Uma coisa que me irrita é a improdutividade. No escritório, o pessoal sabe, se não produzir, eu fico muito irritado, muito chateado. Né? Embora eu não tenha rotatividade na minha equipe, eu gosto de dar muita chance que eu faço um cálculo. O cálculo, a rotatividade é mais cara do que você formar. Sim. Então, a não ser que o cara, você insista, não, já tive muitos mesmo. casos, não vai. Agora, se você enxerga ali um pouquinho de potencial, é mais em conta para a empresa e gera muito mais qualidade para a empresa você formar, você insistir na formação. Então, o feedback é muito importante, né? Você fala, cara, eu quero ser melhor nisso. Sempre com sinceridade, olhando no olho, falando, cara, eu quero melhor nisso aqui, fica muito bom para mim. E o que você quer que também a empresa melhore? Também às vezes o colaborador tem que ser também sincero e falar. Quer ver se você não está sabendo. Essa via de mão dupla é necessária, né? É importantíssimo. Então, acho que assim, essa questão, essa produtividade, eu tenho que produzir alguma coisa. Então, assim, esses projetos, eles estão guardadinhos. Estão no forno. Eu não quero deixar passar essa questão da comunicação. A gente estava até conversando no início, né, Adolfo? Uma das habilidades mais importantes para uma pessoa atualmente ser notada, de certa forma, a comunicação dela. E algo em você que é muito notório, a tua comunicação é muito boa. Nós sabemos que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Sim. Então, obviamente, ser professor, desenvolveu ainda mais, pastor, já tem 27 anos, né? Então, você desenvolveu cada vez mais essa habilidade tua. Mas sempre foi assim? Como foi o antes? As pessoas têm essa curiosidade, porque
existem pessoas que têm esse dom, né? Tem uma facilidade, mas tem algumas que não, que precisaram passar por um processo. Olha, Joga na roda. Qual o segredo? Conta pra nós. olha, não é fácil, não. Eu nunca tive essa habilidade, não. Eu não nasci com essa habilidade de comunicação, não. Eu sempre me vi atrás de uma mesa. Inclusive, isso atrapalhou muito a minha trajetória profissional no início, porque para mim, eu era o técnico. A minha mentalidade era de técnico. Não, o técnico só faz aqui, não atende ninguém, não conversa com ninguém. Eu sou muito bom no que eu faço. Aquelas gatilhos defensivos, né? Que você não sabe fazer uma coisa e você não quer se dispor a aprender. Sim. Você não quer enfrentar o Golias, né? E aí, então, comunicação foi um Golias que eu tive que enfrentar. Eu lia muita Bíblia. Então, você vai se enchendo, o Marcelo sabe disso. Você vai se enchendo daquilo, você tem que transmitir conhecimento. Aí chegou um ponto que eu falei, meu Deus, eu tenho que transmitir agora. O que eu faço? Eu nem sonhava em chegar na frente e falar alguma coisa. Então aí você vai tendo pessoas que vai te desafiando. Ah, faz isso. Aí você vai lá, dá um recado, alguma coisa, você vai se soltando. Entendeu? Então, mas era um desafio muito grande. Embora não pareça, eu era muito tímido, eu não gostava de estar à frente, nem microfone então, nem sonhava. Mas aí a igreja, mais uma vez, ela forma muitos líderes e desenvolve muitas pessoas. E cai por terra aquelas crenças, eu não posso, eu não consigo, isso não é pra mim, não é pra mim ser protagonista de nada. Então, assim, isso hoje atinge milhões, milhares de pessoas. E eu fui me lançando sem medo, passando mico. Até quando eu fui fazer o teste lá pra ser professor ali, eu acho que era o professor Aécio, acho que era a Maísa, e tinha mais um professor que agora eu não lembro. Eu fui péssimo. Eu fui horrível. Eu não consegui falar. Porque você tem que fazer uma aula para os professores te avaliar se você podia ser professor, se você tinha ali, né? Eu fui péssimo. Saí de lá arrasado. Não é possível. Sabia que eu tinha sido horrível, né? Aí eu tava lá, aí voltei e tal, e daqui a pouco o professor S me liga, Adolfo, cara, você não é desse jeito. Eu sei que você pode fazer melhor. Vamos fazer de novo? É mesmo, teve essa. Ele falou, ó, faz de novo, cara, calma, com calma e tudo. Aí eu fui, aí fiz de novo, aí eu fiz certo. Aí eu me preparei, aí, né, preparei a aula, tudo. Então, assim, são desafios que eu falo para todo mundo. Você aprende. Se você ficar preso aos gatilhos da mente, que você, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, você vai viver a vida medíocre ou vai ser uma pessoa que não quer o protagonismo. A respeito. Tem pessoas que não querem se destacar em nada. Respeito a posição de cada um, mas o mundo Deus deu asa pra gente voar como águias, cara. Aí eu vou ficar no chão, pra quê? E o senhor falou uma coisa muito pontual. A escritura, ela tem esse poder, né? De mexer não só dentro, mas o repertório intelectual da Bíblia é muito grande e eu vejo, né, o senhor falando aí da comunicação, como isso é muito presente na vida de grandes líderes no mundo, né? Então, muito legal isso. E aí esse desafio, eu acho que assim, as pessoas têm que se lançar, vai lá dar um recadinho, né, começa a pequenas coisas. Hoje a gente tem dificuldade da rede social também, hoje a gente tem que se expor. A gente não quer, eu não gosto de me expor muito, eu sou uma pessoa bem reservada. Eu e minha família somos muito reservados, né? A gente não gosta de se expor muito. Mas tem hora que a gente tem que quebrar um pouquinho, sair um pouquinho da caixa, são aprendizados, né? E assim, as pessoas não podem também se colocar uma pressão. Elas precisam deixar isso acontecer naturalmente. Eu sempre falo, estude, leia. Leitura te faz um orador. Leitura te dá segurança. Você não precisa nem de esboço. É verdade. Então, assim, quanto mais você vai se preparando, somente hoje, se a pessoa consegue especificar, segmentar num tema, nossa, por exemplo, hoje eu atuo muito na área tributária. Me põe uma aula tributária, cara, eu não preciso levar papel nenhum, não preciso levar livro nenhum. Porque Conhecimento. Né? Conhecimento, você vai ter um conhecimento, então se prepare, você vai mais seguro. Sim. Você aí também buscar a naturalidade, né, quando a gente estava conversando, você não precisa ser outra pessoa, você não precisa... Lógico, a gente pega um pouquinho de cada um, a gente aprende um pouquinho com cada um, mas você cria a sua própria identidade, tanto visual quanto comunicativa. Então, assim, eu vejo que assim, não há limites para aqueles que creem, para aqueles que acreditam em Deus, e deixe Deus ministrar para ele acreditar em si mesmo, que ele pode transmitir
Quantas pessoas hoje deixam de transmitir o evangelho por medo de falar? Né? Por medo de falar. Jesus pregou, fez a maior pregação dele, mais linda, mais maravilhosa, foi para uma pessoa, foi para Nicodemos. Uma conversa ali né? Então, assim, tanto para uma pessoa, você aprende conversando com pessoas. Sim. Né? E aí isso vai estendendo. Né? As pessoas têm dificuldade hoje em reunião de empresa, reuniões virtuais. Né? Eu vejo as pessoas têm uma dificuldade muito grande, né? Até treme, né? Na base. E hoje não tem como. Hoje eu atendo mais clientes por reuniões virtuais do que presencial, porque não tem como você estar hoje lá, visitando isso, visitando aquilo. Hoje o mundo é muito dinâmico. E a comunicação é fundamental. As pessoas sentem muito, a gente percebe isso, essa questão do medo, do nervosismo. Acontece simplesmente pelo fato delas não estarem acostumadas a fazer aquilo. Ah, mas eu tremo. Você já fez quantas? Nenhuma. Faz 20 para ver se você não vai ficar bom. Vai lá e sobe 200 vezes na frente do palco. Começa a estudar e falar para todo mundo se você não vai ficar bom. É treino, é prática. Não adianta. E as pessoas são pequenos passos. Conversando bem no telefone, Sim. ou no celular, ou fazendo uma transmissão. Hoje a gente manda muito áudio, né? Então, assim, procurar transmitir com qualidade o conteúdo, seja para um cliente, ou principalmente hoje no atendimento aos clientes. Então, eu cobro muito da minha equipe, né? Poder dar esse atendimento, esse feedback, né? Hoje, graças a Deus, sim, a minha equipe hoje, as pessoas perguntam, mas como você consegue fazer tantas coisas? Hoje, lógico, não é só eu, né? Eu tenho uma equipe e essa equipe, ela dá conta do recado. Às vezes, lógico, quando o trem aperta, o cliente me liga, mas hoje eles recebem mais, era o meu desafio, né? Porque era tudo no meu celular. Então, o desafio foi a marca Master ficar mais forte que a marca Adolfo César. Hoje a marca Master é mais forte que a marca Adolfo César, que eu trouxe uma bagagem da minha profissão de 30 anos e acoplei a marca Master. Então, no início, nos primeiros 4, 5 anos, era muito aqui. Então, o cara nem... Mas quem é o Master? Não, eu conheço o Adolfo. Hoje as pessoas conhecem o Master e já conhecem... Esse dia mesmo eu fiz uma palestra em Cacoal para casais, né, na Igreja Batista, e tinha lá quase 60 casais. Aí no final, né, terminamos, foi uma benção a palestra, né, e aí no final um casal veio me cumprimentar, me abraçaram, Adolfo, nossa, estou te conhecendo, que prazer te conhecer, sou teu cliente do teu escritório, tenho uma empresa com você. Eu falei, cara, é verdade. Eles falaram, não, eu falei, não acredito, cara. Que legal. Né? Então, assim, tem clientes hoje que nem me conhecem. E elogiaram a minha equipe, nossa, mas sua equipe, olha, tem me atendido, tem nos explicado direitinho. Eu falei, nossa, que bom. Né? Então, assim, hoje, o que você falou, o líder, ele tem que formar outros líderes. O líder egocêntrico, ele só pensa nele. O líder verdadeiro, ele vai formar outros líderes. Se multiplica, né? Aquilo que Jesus falou para os seus discípulos, né? Coisas maiores vocês vão fazer, calma, né? Aqui está terminando meu tempo aqui, mas vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Né? E olha que Jesus escolheu 12. Só que eu estava conversando com algumas pessoas, falei, olha, Jesus escolheu 12 discípulos. Mas a maior força do ministério de Jesus não era os 12 discípulos. A maior força do ministério de Jesus era o batalhão de mulheres que Jesus levantou e que ele enfrentou um preconceito muito grande. Uma das retaliações sobre os religiosos da época irritadíssimos com Jesus, porque Jesus colocava a mulher como protagonista do ministério dele. É muito forte. Muito bom. Ele deu o protagonista. Então você pega o evangelho, quantas mulheres se tornaram protagonistas? Sim. Quantas? Um monte de mulheres. Sim. Né? Dos momentos principais, quem estava lá? Maria Madalena, né? Até eu estava assistindo aquela série The Chosen, não sei se vocês já assistiram. Tô no caminho. Gente, que assistam. Muito boa. Porque traz uma leitura muito humana, né? O Jesus humano, né? Porque os filmes que a gente costuma assistir remetia muito ao Jesus divino, Jesus Deus, né? Intocável, né? Intocável, né? Até a fala, né? The Chosen... Do olhinho azul, né? E tudo. Legal. The Chosen, ele traz. Você vê o protagonismo das mulheres naquela série, né? Então, assim, ele... E é uma série até com informações extras bíblicas da história, né? Da história. Vale muito a pena. Eu fiquei emocionado, por isso eu falo de Nicodemos, aquela questão de Nicodemos, a questão da Maria Magdalena, né? Então, a gente tinha, assim, aquela noção, assim, poxa, foi uma sessão de exorcismo, né? Sim. Meu Deus, ele libera ela com amor, com carinho. Ele liberta, abrindo os olhos dela para isso.
Você pode, você Legal. é uma mulher que nasceu para ser protagonista, mas É o ela era líder, oprimida pela religião, era oprimida pela cultura da época, e Jesus faz assim, É o abre líder. os olhos dela, que a mulher se torna uma vencedora, se torna uma mulher que leva a palavra, que mesma coisa que a mulher do tanque, do poço, né? Samaritana. A samaritana, né? A mulher se tornou uma líder da noite pro dia, em questão de 24 horas, né? Inclusive porque ele tinha que passar naquele lugar. E para quê? Para conversar com aquela mulher. Jesus destravava. Destravava. O Ele líder fazia- destrava a O pessoa. líder destravava. E ele destravava, ele mostrou a verdadeira paz, né? Que ele fala, se você beber da água que eu te dou, você vai encontrar a vida eterna. A verdadeira paz que nada que ela estava buscando, ela encontrava. Então a mulher introspectiva, que não acreditava, se torna uma comunicadora, arrasta um batalhão, começa na praça a gritar, aí começa a pregar e falar. É. Então, assim, o ministério de Jesus é muito forte nisso. E foi um dos motivos que é a cultura, né, que oprimia as mulheres na época, que tem que matar esse homem. Esse homem está colocando as mulheres protagonistas, esse homem está falando chamando Deus de pai, esse homem está perdoando pecado. Para um judeu. Não, só perdoar um pecado é só através do sacerdote, é só através do cara que tem que ir lá na igreja, ajoelhar lá e fazer os rituais para ele ser perdoado. Como ele diz assim, vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Então a simplicidade do líder, né? De entender, conhecer as pessoas, destravar as pessoas. Então o líder tem essa função, né? Conectar a gente, né? Conectar a gente. Então, assim, a minha equipe, eu tento, né? Embora a gente tenha limitações, né? Jesus era Jesus, né? A gente tenta ser um pouquinho e se inspirar naquilo que a gente aprendemos na palavra, né? Sim. E saindo de fora para dentro agora. E falando em mulheres, Falando em mulheres. Você tem quanto tempo de casado? Vou completar agora em novembro 29 anos de casado. E como é que foi que o senhor conheceu a Aline? Conta um pouco esse lado, né, que poucas pessoas sabem, né? sim. Não Foi- pode errar na história, hein? Não, dia 2 de junho de 1992, eu Olha acho aí. que eram umas 19, 18, 19h30, 20 horas. Gente, você está deixando os entrevistados numa situação complicada, Adolfo. E ali O foi nível ali na subiu. praça, aqui na Praça dos Pioneiros, foi o nosso primeiro beijo. Olha só. Aí, de vez em quando nós ia lá, olhando, beijando. Vamos repetir? Legal. Mas assim, a nossa história, nós se encontramos, foi através de amigos, né? Então a Adolfo estava de um lado, a Aline do outro, embora nós estudávamos na mesma escola, nossa história tudo desenrolou na escola Cordeiro de Farias. Legal. Né? E ali ela estudava uma série antes que eu sempre passava, via aquela menina e tal. E um dia deu certo, nós se encontramos, inclusive na praça, e começamos a namorar. E foi algo que foi muito forte, foi crescendo. E vamos lá, 31 anos juntos já, desde o namoro, né? E formamos uma família maravilhosa. E eu sempre falo, ministro em palestras para casais, né? E assim, o casamento é construído, né? O amor é construído ao longo dos anos. E eu, assim, eu sempre falo para ela, se eu voltar lá, era com ela de novo, tudo de novo, a mesma história, o mesmo caminho que nós traçamos, trilhamos, né? Os nossos ideais, né? Então, tudo que eu sou, 50%. Eu sempre falo assim, casamento é uma sociedade, é um contrato. Então, é 50% para cada um. Então, erros e acertos, os méritos é 50% para cada um, erros 50% para cada um. Não tem como você ficar, o culpado é você. Então, nós construímos muito sólido, né? Graças a Deus, a gente uma coisa que a gente aprendeu a respeitar, a entender que Deus nos preparou nos unirmos, então nós somos um. Só que nós temos que, na unidade, respeitar a individualidade de cada um. Então, isso que há muito desequilíbrio hoje, né? Então, às vezes, um oprime o outro, ou anula o outro. E o casamento, Deus não criou com essa finalidade. Deus criou com a finalidade de unir e potencializar a unidade dos dois, a individualidade dos dois em prol de um objetivo comum. Então, esse é o objetivo. É quando os casais entendem isso, cara, nossa. Muito bom. É um foguete, é um potencial muito grande, né? Porque é dois, somados, é as forças dos dois. Então, e isso se aplica a uma sociedade, a uma empresa. Né? Às vezes eu tenho muitos clientes, às vezes não suportam o sócio, mas eles aplicam a individualidade de cada um, meu amigo, e vai para cima. E a coisa acontece. Então, você no casamento, você potencializar o melhor de cada um.
E às vezes a gente não vê isso acontecendo, um anula o outro, né? Uhum. Ou vice-versa. E porque aí entra egoísmo, entra autossuficiência, entra competição. Então, quando o casal se blinda nesse sentido de entender essa unidade, a tendência é Então, assim, a minha história é essa. A Dona Aline é a minha parceira de 31 anos. Começamos ali ela tava com um vestido bonito, ela tava linda, paz, né? Aí depois de 2 anos casamos, né? Em 94 casamos. Ela era firme na rocha. Ela falou, aqui não tem conversa não. Não vai rolar. Não tem Muito jeito bom. não. Legal. Assim, é uma Muito história bom. muito maravilhosa. Começamos de baixo. Eu lembro que na casa eu ganhava um salário mínimo. Fomos morar numa casinha, né, quase caindo, mas dava para morar lá, tranquilo, bem. E fomos construindo junto tudo que nós temos hoje. Começamos do nada. Do nada. Legal. Que bacana, Adolfo. E você tem alguma mania ou algum hábito estranho, diferente? Cara, se eu tenho, eu não sei. Pra mim é normal. Se você perguntar às vezes pra Aline, pros meus filhos, talvez vão falar alguma coisa. Mas eu acho que eu não tenho, não. Eu sou bem de boa, assim, de tranquilo. Não tenho hábitos, não. Eu não sei. Vamos falar com a Aline depois, né, tem que falar com a Aline, né? Alguma atividade física hoje? O senhor Não. tem feito? Não. Acho que a Só última levantamento vez- de garfos. Eu acho que a última vez foi lá na Lá no escola. futebol. Faz tempo, hein? Faz tempo. Não, depois andei lá na chácara do Toninho jogando a bolinha, mas daí muita lesão, né? Aí chegando na Vai idade, chegando na idade já. não tem jeito. Você mencionou um pouquinho antes, Adolfo, mas só pra gente entender um pouco melhor. Qual a primeira coisa que você faz quando acorda? Sua rotina matinal. Acordou, faz o quê? Eu faço depois que eu me preparei, né, pra sair, eu já fico pronto pra sair. E aí orar, ler a Bíblia, né? Aí eu leio, aí uns 30 minutinhos, aí depois aí passo da minha mãe tomar um cafezinho todos os dias, que a minha mãezinha ela tem fez 83 anos, né? Legal. Então a gente tem que aproveitar, né? Sem dúvida. A minha mãe, então eu passo lá, troco uma ideia. Às vezes o meu irmão já passou lá, eu passo 6:30 da manhã, né? Às vezes ele já passou e a minha irmã também já passou lá. A Sandra já tá indo pro fora. Eu falei, meu Deus, vocês são ligeiros demais. Às vezes a gente se tromba, mas eles passam mais cedo que eu tomo um cafezinho, aí depois desço pro escritório e faço toda a minha rotina, né? Meu planejamento diário, para dar conta de tudo que... Hoje mesmo a agenda foi extensa. E estavam vocês lá na agenda. 19 horas. E assim, o senhor falou, né, da tua mãe, Dona Santina, né? E Isso. ela é uma inspiração em pessoa, né, Adolfo? Ela é uma guerreira. Ela é. E o maior ensinamento, né? Vocês são uma família de protagonistas, né? Os irmãos, vocês são... Falava até com a Diana outro dia, né? Dava para trazer a família inteira sentar verdade. aqui, que tem assunto, né? De tanto um quanto o outro, né? Isso é muito impressionante. Conversava esses dias e eu fui fazendo esse cálculo. Falei, cara, que família protagonista, né? E como é que você traduz isso, esse lance da história quando vocês vieram, da tua mãe, o maior ensinamento que vocês tiveram, assim, para que hoje vocês pudessem ser destravados dessa forma, né? Cada um no seu viés. Eu acho que vem dela mesmo. É dela, o caráter de força, né? Ela sempre motivou muito. Gente, vamos encarar, dá problemas. Ela, não, vamos erguer a cabeça, vamos seguir em frente. Tanto que esse é meu lema, né? Quebra a ponte, vamos pra frente, vamos voltar pra trás. A frase dela foi assim, quando ela chegou aqui em Rondônia. Ela olhou e falou, meu Deus, onde eu vim parar? Mas ela disse, agora estamos aqui, vamos encarar, vamos pra frente. Então, ela sempre teve essa postura, né, de honestidade, de fazer as coisas corretas, de ser muito, muito certa naquilo que ela passou pra gente. Então a minha mãe é o pilar, né? A gente, como diz, né? A gente é uma família bem, como se diz, reservada. Você percebe que nós somos bem reservados, mas assim, nós somos ao mesmo tempo muito unidos, né? A gente faz as viagens, nossa... Né? Até meu irmão pegou gosto, sempre que uns 5 anos que a gente via lá pro Paraná, levava minha mãe. Eu falo que sempre era fazer o roteiro de visitar os velhinhos, né? Que minha mãe tem mais 6, 7 irmãos, tudo acima lá. De 85, 90 anos, né? Nossa. Então nós íamos de carro, porque a gente queria ficar junto, né? Então todos os anos a gente estava indo, ia quase todos os irmãos, só faltou só a Rosângela que ainda não foi com a gente. Mas a gente ia e se divertia muito, né? Então a gente
se diverte. Agora, nesse final de semana, no final de semana anterior, tivemos lá em Porto Velho, levei ela lá para ver a parte da família, a Inês está morando lá, né? Então, assim, ela é o nosso pilar, ela é aquela que nos ensinou esse caminho de batalhar, de trabalhar, de estudar. Ela falou, não, vocês têm que estudar. Ela falou, eu não tive estudo, mas vocês têm que estudar. E pegando no pé dos filhos, dos netos, ó, vocês têm que estudar, você quer se dar bem na vida, tem que estudar, tem que especializar em alguma coisa. Então ela nos trouxe muitos ensinamentos Vocês são quantos irmãos, Adolfo? Somos em 6 irmãos. 6 irmãos. São 3 homens e 3 mulheres. Para quem talvez não saiba, vamos lá. É você... vamos lá, eu sou o mais novo. Vamos começar do Isso, mais escadinha. velho. Baixo para cima. O Jesuel, que é o mais velho. A Inês. A ex-prefeita Inês. Ex-prefeita Inês. A Rosângela, que é a pastora Rosângela. Né? Aí tem o Wilcinho ali do Posto Garotinho. A Sandra. E eu sou a rapa do Tacho, né? A rapinha do Tacho. Muito bom. Somos nós 6, né? Aí o pessoal até brinca, né? Que eu chego lá na casa da minha mãe, tem meu cafezinho, tem minha caneca, tem... é o caçula. É o mais Eles novo. ficam meio assim, meio assim. Eu falei, mas não sei jeito, eu sou pai Não novo, tem né? saída, é isso aí. Mas quando junta deve dar muita informação boa. Hein? Verdade. Dá. Deve ser uma festa, hein? É uma Muito festa. bom. Ô Adolfo, e você tem uma frase que te guia, que você gosta de propagar? Por exemplo, vamos supor aí que você vai ter a oportunidade de colocar uma frase no outdoor, que ela vai estar visível para o planeta todo, vai ser traduzida em todas as línguas. Que frase é essa? Eu tenho um versículo que segue muito, que se eu fosse colocar no outdoor, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu vou para frente, para conquistar, produzir, né? Uma frase do Muito apóstolo, boa. de um versículo do apóstolo Paulo, Filipenses 3, versículos, acho que 13 ou 14, né? Então, assim, se for me colocar isso, gente, passou. Você vai viver, para que você vai? Não tem como retornar mais. Não tem, passou. Vivo agora. O que eu tenho na minha frente? Tenho hoje, estou aqui, estou agora. Então, é aqui que eu estou, é aqui que eu vou focar. Né? E o futuro também não tem como eu ficar muito, sofrendo. Tô aprendendo, né? Porque eu sou ansioso pra caramba, né? Então tem que, meu Deus, tem que me policiar. Mas é o agora. Eu vou fazer uma palestra, cara, eu vou falar o que tem que falar. Não sei se eu vou voltar aqui. Entregar tudo. Palestra, eu não sei se eu vou estar aqui vivo, se eu vou voltar nessa igreja, se eu vou ter essa oportunidade. Falar, Deus, manda ver. Entregar Muito tudo, bom. né? Vou entregar porque é o aqui, é o agora. Então, às vezes, tem pessoas presas lá atrás, não conseguem viver o agora, ou muitas pessoas não conseguem viver o agora porque estão querendo viver ainda o que não é para elas viver, não é tempo ainda. Né? Então, elas ficam num loop do tempo. Sim. Então, o tempo é o agora. Tanto que Jesus falava, gente, viva cada dia, viva o seu mal. Deixa outro dia lá que você não sabe o que vai acontecer. Então, para um ansioso, eu tinha que me agarrar a alguma coisa. Legal. E pra gente vamos virar uma chave agora. Vamos. Né? Agradecer aos nossos patrocinadores, Conisul Ambev, Atacarejo Oliveira, Letícia Calçados e Clínica Esmeralda. E agora Parceria. Agora é um bate e volta, né, Diana? Agora bate e Deixa eu ver volta. aqui. Sem Acho que eu anotei tudo alguma ar. coisa aqui. Essas são respostas rápidas, né, Diana? Isso. Mas, se você quiser complementar, Pontuar. algumas são mais Só não profundas, pode né? ficar em cima do muro, Em cima né? do muro não pode. Comida preferida? Acho que é lasanha mesmo, é. O que não falta na tua casa? Amor e comida farta. Eita, coisa boa. Uma qualidade? Produtivo. Gosto de produzir, cara. E o Tem que jeito. você tem que melhorar? Cara, tem muita coisa que eu tenho que melhorar. Acho que tudo eu tenho que melhorar. Mas uma coisa assim, eu preciso ouvir melhor. Ouvir melhor os meus semelhantes. O que te tira do sério? Improdutividade. Ai, Se tivesse um superpoder, qual seria? Uma tecnologia que fizesse tudo por mim e eu pudesse lá ficar de perna pro ar, Produzisse. só produzindo e eu ficando lá de boa, só acompanhando. Faz isso, faz aquilo. Ganhou na loteria, o que você faz com o dinheiro? Distribui pra todo mundo aí, meus amigos. Mandar pra qual é a sua conta aí? Vou mandar um pouquinho de dinheiro aí pra você. A melhor parte do seu dia. Quando eu volto pra casa. Melhor parte do meu dia. Quando eu abro o portão e chego e estou com a minha família. O que você mais admira em uma pessoa? Honestidade
e deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Empatia. Pessoas que têm a capacidade de ter empatia, se colocar no lugar do outro, que não chega ferindo sem nem escutar. A gente vê hoje muito, eu sofro muito com isso, porque hoje você vê, mais que a pessoa seja má, que fez coisas ruins, as pessoas detonam e xingam e sem nem saber o motivo ou a explicação das pessoas, né? Então eu acho que empatia é uma coisa que eu admiro muito nas pessoas, a pessoa conseguir se colocar no lugar do outro. E a honestidade, né? Eu acho que é a base, né? De todos os relacionamentos, né? Sim. Se o senhor pudesse ligar para alguém do passado ou do futuro, quem seria e o que você falaria? Cara, eu sou assim, eu acho que é porque eu criei um dispositivo que, assim, como a gente que leva a palavra de Deus, eu tento me manter, assim, uma linha inspiracional, né? E aí, eu, assim, até me evito de ficar vendo outras pregações, lendo outras citações, mas eu assim, admiro muito líderes, né, que fazem a diferença, né? Citar alguns, assim, talvez pessoas especiais, né? O primeiro de tudo é Jesus, que é a razão da minha vida. Então, se eu for olhar para trás, não tem como eu não olhar para trás e não olhar aquilo que Jesus fez por mim naquela cruz. Então, não tem como. E quando eu falo Jesus, que ele foi um homem físico. Embora na teologia a gente chama que Jesus era 100% Deus, é difícil fechar essa conta, né? Só explicar para as pessoas, 100% Deus, 100% humano. Esse 200% da onde? Da onde, Então, assim, na teologia explica, né? Então, assim, se eu olhar para trás, eu só consigo olhar para Cristo. Eu só consigo olhar para Cristo, tudo que ele fez por mim. Então, tudo, para mim, tá aqui hoje é porque ele morreu naquela cruz lá 2000 anos atrás, né? E o agora, né? Tem muitos aí, eu vejo assim, hoje não tem como você não se inspirar em alguém. Hoje, com a rede social, tem muita gente boa. Tem Diana Serioli, tem Marcelo Stocco. Coração. Tem tanta gente tremenda, transmitindo conhecimentos poderosos. Então, assim, não tem desculpa. Quando a gente não tinha internet, um livro, cara, você conseguia um livro. Era o livro que a pessoa da escola dava grátis lá, porque você vai comprar livro onde? Nem livraria que tinha. Hoje não, hoje você abre aqui, você tem vídeo, você tem... Tá na palma da mão. Livro para ouvir. Ouvir. Audiobook. Assim, hoje eu estou lendo um livro, uma pessoa que eu gosto muito, que é Max Lucado. Eu estou lendo Derrubando Golias. Então, assim, é um escritor que John Bevere também tem várias, né? Escreve muito nessa área eu gosto muito da parte do autoconhecimento, né? Não muito motivacional, mas do autoconhecimento. Então, eu foco um pouco mais nessa, mas para trás é Cristo e para frente é Cristo também, porque na eternidade eu vou estar com ele. Muito bem. Ô Adolfo, deixa uma sugestão de algum livro, ou filme, ou série, que de alguma forma te inspirou, te trouxe aprendizado. Olha, do Max Lucado, que eu estou lendo agora, Derrubando Golias, muito bom. Aí, a gente tem G100 toda terça-feira lá em casa, né? Aí eu pego o capítulo, divido em cartas, né? Pego as partes principais e falo, Deus está entregando uma carta para você ler. Então, a gente está fazendo essa leitura do livro resumida no G100. Inclusive, vocês estão convidados, já que vocês quiserem ir lá em casa, toda terça-feira às 19h30. E The Chosen, que eu, assim, achei, não sei se nem estou falando o termo em inglês correto. Mas acho que é por aí. É por aí, mas é uma série espetacular. Gostei muito, né? E assim, gosto demais de qualquer tipo de filme, mas eu gosto de filme que também me tira um pouquinho do chão, entendeu? Então, besterol, né? Vingadores, que te tire do... Mais parecida, né? Fora do... nada do negócio. Que não tem que pensar. Não, então... Qualquer bobeira. Até eu e a Aline, quando dá uma sexta-feira, parte pro cinema, que legal. Uma pipoquinha, ficar do lado do outro, assistindo um filminho e tal. Sexta-feira nós estávamos lá, assistindo Guardiões da Galáxia. E é bom? É bom, excelente. Esse eu não perco. Gente, top, hein? Gostei. Legal. Gostei, né? Aí tava com a discussão, será que é bom, será que não é bom? Vamos ver. Pois agora já fica outra dica aí, né? E deixa pra nós duas pessoas, duas personalidades, talvez sugestivas. A gente tá num caminho aí de mapear novos convidados, né? Quem sabe? Deixa a tua... Quem o senhor gostaria de ouvir? Eu vou deixar duas dicas. O meu irmão, o Wilson, cara, é um cara, você conhece ele, bem prospectivo, né? No sentido bem reservado. Mas é um cara espetacular. Um homem de negócio. Os caras mais bem-sucedidos aqui em Pimenta Bueno, que pouca gente fala.
mas é um cara super inteligente, um gestor realmente, multiplicador de riqueza. E o Evaldo da Superótica. Também tem uma empresa hoje, a Superótica, ele é protagonista também em todos os ramos, já foi presidente do CDL. Sim. Hoje, ele, se eu não me engano, ele tem uma função muito grande, muito forte no Lions, né, a nível nacional. E também tem uma empresa hoje que atrai pessoas, uma empresa que atrai consumidores até de outras cidades para virem consumir aqui em Pimenta Boa. Então deixo essas duas dicas aí. Dois baitas nomes. Uau, uau. O Evaldo e o famoso Guapo e o Ursinho. Ele já tá no nosso radar, né? É verdade. Louco. Não, vamos já muito avisado. Aqui. Ele é bom. Bom, mas é uma pessoa maravilhosa. A gente ruma para o término da nossa entrevista. Foi muito, muito boa. E Adolfo, eu quero te agradecer. Eu sei que a sua agenda é apertada, mas com você não tem tempo ruim. Não, vamos, topo, quero. Então, obrigada por ter vindo, por essa disponibilidade. E pra gente é sempre um aprendizado, né, Marcelo? Com certeza, Diana. Sempre aprendendo com o senhor. Seja sempre bem-vindo. Né? Eu não tenho dúvidas. Quem acompanhou, está acompanhando, vai aprender bastante. Vai rir, também vai aprender. Vai se inspirar, não tenho dúvida disso, né? Adolfo carrega isso, né, com ele, de incendiar aí por onde passa. Então, obrigado por ter vindo aqui conosco. Eu que agradeço e nós, né, somos essa chama, né, que nós temos que ser, né? A Bíblia diz que é pra gente ser luz. Então, às vezes, as pessoas ficam limitando lá a você estar dentro de uma igreja. Jesus não fala pra gente brilhar dentro da igreja. Jesus fala pra gente brilhar no mundo, aqui fora. E aqui fora. E às vezes as pessoas falam assim, é só em questões litúrgicas. Não. Você brilha através da sua profissão, do seu talento, da sua comunicação, de todas as formas você brilha, né? Você tem que levar a sua luz realmente, e é um mandamento, né? Sermos luz, né? Então, eu fico muito grato por estar aqui um pouquinho, aprendendo com vocês e compartilhando um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Bom demais. Muito bom. E terminando, né? Assim, mais um Singulares com essas mensagens lindas do Adolfo. Brilhe, seja luz. Tamo junto e até a próxima. Até o próximo. Tchau, gente.